os alunos do ano e eu vi chamando alguns nomes, entregando alguns certificados. Aí eu pensei, ele devia estar brincando alguma coisa que ele queria que eu viesse. Eu vou estudar. Saí dali, fui estudar, fui para a livraria, fiquei estudando. Quando eu cheguei na aula de matemática, e era poucos dias antes da final, era uma prova de matemática, os irmãos perguntaram assim, os alunos, onde é que você estava? Eu falei, onde é que eu estava? Eu estava estudando. Poxa, chamaram o teu nome na capela. Eu falei, meu nome? Chamou seu nome lá na capela. Eu falei, por quê? Olha, você foi um aluno honrado na escola por ser o único que tirou A em tudo. Eu falei assim, glória a Deus por isso. Porque eu vejo Deus por trás dessas coisas. Ou seja, a honra e glória para Deus. Eu falei, sabe, Senhor, e quando eu mostrei para o pastor Fernando, ele falou assim, Marcos, deixa eu te mostrar algo. Ele procurou nas coisas dele e ele tirou um certificado. 25 anos atrás ele recebeu o mesmo certificado. E ele falou assim, há 25 anos a história se repete. Mostrando que Deus, quando a gente busca a Deus com seriedade, Deus vai te honrar, irmãos, onde quer que você vá. Onde quer que você vá. E eu falo isso porque não é simplesmente uma unção sobrenatural de Deus que vem sobre a minha vida. Não, é uma preparação para o teste. Ou seja, eu sei aquilo que eu preciso de cumprir. Eu sei aquilo que eu preciso de saber para sair bem no teste. Eu tenho que estudar. Então, quando um teste se aproxima da sua vida, para aqueles que não estão preparados, é realmente de tremer. Para aqueles que sabem estudar, olha assim e falam, uau, eu sei responder cada uma dessas perguntas e eu vou me sair bem. Então, quando João propõe um teste, João está simplesmente dizendo assim, olha, se vocês sabem, estudaram a lição de casa, vocês vão sair bem nesse teste. Mas se não, talvez é a hora de vocês reavaliarem aquilo que vocês dizem saber sobre Jesus. E usando uma expressão bem nossa, e se converter verdadeiramente ao cristianismo. João propõe o seguinte teste, põe aí para mim, Felipe. Primeiro, de acordo com a carta de João, o primeiro teste consiste de forma teológica. João diz o seguinte, 1 João 2,23, se você ainda não abriu, 1 João 2,23. Todo aquele que nega que o Filho também, nega o Filho, também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Capítulo 4, versículo 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então João faz o seguinte, propõe um teste para aqueles que estavam recebendo essa carta e para os cristãos da época. Ele fala assim, olha, se você verdadeiramente é cristão, e a gente precisa entender um pouquinho o contexto que João escreve, porque principalmente capítulo 4, versículo 2, quando ele fala, aquele que confessa que Jesus veio em carne, a gente fica assim, por que João está falando isso? João escrevia numa época onde algumas seitas estavam crescendo e crescendo muito. Entre elas o gnosticismo, o docentismo, que negavam a realidade de Jesus ter feito-se carne. E João é taxativo quando ele diz no capítulo 1 de João, no seu evangelho, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João é claro em dizer, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de glória e majestade no nosso meio. João é claro em dizer, olha, eu vi, ele era carne, ele era 100%, mas um grupo de pessoas começou a surgir e dizer, sabe uma coisa? Tudo que está aí na carne é ruim. Não há nenhum proveito na carne, a carne não se converte, a gente sabe disso. E eles disseram, sabe de uma coisa? O que eles estavam dizendo, eles estavam de certa forma certo, que a carne não tem nada bom na carne. Mas, para Jesus ser quem ele diz ser, e ter vivido como ele viveu, ele não pode ter sido carne. Jesus era um tipo de fantasma. Jesus era um ser diferente de nós. Não podemos aceitar o fato de Jesus ter sido como eu sou, carne e osso, e viver sem pecado. E eles começaram a propagar isso, e Jesus começou a ter essa discussão teológica na época. O docentismo,
Toda a matéria é má, o gnosticismo, o docentismo, não, ele aparentava ser carne, mas não era. E João então escreve a sua carta dizendo, sabe uma coisa? O primeiro teste que nós precisamos de ter é se você realmente tem um entendimento de quem Jesus é. Isso serve para nós, porque nós estamos no século 21, e tem muita gente nas igrejas, na igreja ao redor do mundo, que não tem noção nenhuma de quem Jesus realmente é. Você precisa de ter, como nós chamamos teologicamente falando, uma ortodoxia intelectual de quem Jesus é. É uma noção exata de quem Cristo é, de quem Jesus é e o que Ele fez por você. Os textos que eu citei diz claramente, aquele que nega Ele, nega o Pai. Ou seja, forma de novo aquela base que Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você jamais vai chegar a Deus sem Jesus. Mas entendendo quem Jesus verdadeiramente foi e é para nós hoje. Irmãos, se Jesus não fosse carne, se Jesus não tivesse feito 100%, Ele não teria pagado o preço pelos nossos pecados. Claramente você vê isso quando Paulo escreve, ele discerne isso de forma linda nos capítulos 4 em diante de Romanos. Ele fala claramente, olha, Ele veio para cumprir o que o primeiro Adão não fez. Ele veio claramente pagar o preço por nossos pecados, e Ele sim era carne. E Ele venceu o pecado. Ele venceu porque Ele tinha o Espírito Santo, Ele venceu porque Ele estava focado, Ele venceu porque Ele veio com esse propósito, Ele venceu porque Ele estava sim cheio da unção de Deus. E porque Ele venceu, nós podemos vencer, irmãos. O problema é que nós colocamos essa teologia de lado e a gente começa então, de certa forma, a ser como eles eram e justificar os nossos atos. Ah, eu não posso, é impossível viver uma vida santa, separada do pecado. Sabe uma coisa, a minha carne é fraca e Jesus sabe disso. Jesus era especial. Quantos já ouviram isso? Jesus era diferente. Jesus Jesus era como eu e você, mas optou por não pecar. Disse não. Ele sim teve a oportunidade de dizer sim para o pecado, mas ele disse não. E a teologia, ou seja, o teste teológico de quem Jesus é importantíssimo. Porque você serve um Deus que compadece de você, que te conhece em todas as áreas, que sabe exatamente o que você está passando nesse momento. Essa é a beleza de saber que Jesus se fez carne. E saber que Ele sabe exatamente onde dói, onde é a tentação, mas Ele pode te dizer, eu venci o mundo, eu venci o pecado, e você pode vencer também. Então o primeiro teste que você precisa de fazer para saber se você é parte da família de Deus, é se você já tem uma noção exata de quem Jesus é e do que Ele fez por você. Segundo teste que João propõe na sua carta é o teste ético-moral. Ou seja, uma vez que eu sei quem Jesus é e o que Ele fez por mim, Ele é vindo de Deus, Ele não é um Deus criado, Ele não é um Deus feito por mãos de homem, Ele é um Deus pré-existente por toda a eternidade, que se fez carne e veio a este mundo para me salvar. Amém, eu aceito isso, pastor. Essa parte teológica é a primeira que a maioria das pessoas aceita, principalmente quando a gente faz um convite, quando o Espírito Santo toca na vida das pessoas, a convicção de que Jesus é o Salvador do mundo. Amém? Mas João não parou ali. João falou assim, uma vez que você creu, vamos ver agora se você entende e passa por esse segundo teste. Segundo teste que é o ético-moral. 1 João 1,6. João diz o seguinte, e toda carta tem vários outros, eu usei só alguns versículos. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Primeira coisa que João diz, ético-moral. Se você afirma que está nele, se você afirma que você pertence a ele, que você é parte da família de Deus, voltando aos valores, você deve andar como Cristo andou. Hello? Estão assustados, irmãos? Não fiquem raios, é a palavra de Deus. Nós estamos falando de família de Deus hoje, amém? E vamos discernir o que é família de Deus. Não é um agrupamento de pessoas junto cantando um monte de corinho, dizendo glória a Deus, não. Família de Deus é algo sério. É por isso que eu me preocupo que vai chegar um dia, e hoje eu estou muito preocupado com isso, quando as igrejas estão tratando os membros como clientes. Não pode falar, senão não volta.
Não pode ser duro, porque senão eu me ofendo e vou para outra igreja. Então você não nasceu de novo. Porque a minha filha, no dia que eu chamar a atenção dela, ela não vai dizer, pai, eu estou saindo da sua casa, porque não serve. Ela vai falar, pai, como eu cresci hoje, falei, muito obrigado pelos ensinamentos duros que você me deu. Como eu falo hoje para os meus pais que fizeram comigo. Porque eu não tenho como negar de onde eu vim. Eu não tenho como negar a família que eu nasci. Você não pode negar, se você verdadeiramente é um cristão, que você é parte da família de Deus. Mas eu vou para outras igrejas. Então você está chopeando, né? Usando esse termo. Está achando que igreja é shopping center. Não tem estacionamento, eu não vou nessa. Não tem uma mensagem que me agrada, eu não vou naquela. Sente-se no lugar que Deus quer que você se sente. Se essa é a tua igreja, ouça o que Deus está te falando. Não fique titubeando daqui para ali, não. Porque está em jogo a sua eternidade. É a sua alma. É você.